E aí, irmãos e irmãs, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu gostaria de falar diretamente com os estudantes, né? Você tem me acompanhado no meu canal, tem visto que eu tenho postado nesses últimos dias os vídeos da minha rotina voltando aos estudos no meu curso de mestrado na faculdade, né, de Teologia Moral, melhor, né, no curso de mestrado em Teologia Moral, melhor. Então eu tenho retornado a minha rotina de estudos. E desde a da faculdade, desde a graduação, né, do curso de teologia, na verdade, que o de filosofia eu não fiz tanto isso, mas com o curso de teologia eu comecei a modificar a minha maneira de estudar. Eu aprendi alguns métodos diversos para o estudo. Então eu gostaria de falar nesse vídeo diretamente com você, estudante, né, te ajudar de algum modo partilhando os meus métodos de estudo, as coisas que eu uso para estudo, talvez pode te ajudar também nessa dinâmica. Por quê? Eu penso o seguinte: estudar exige um esforço, exige um método, né? Ninguém estuda de qualquer jeito, né? Não basta só chegar e pegar um livro, um caderno e começar a escrever e a ler, né? De modo que não tenha um sistema, uma organização. Então, desde a teologia, eu comecei a organizar a minha metodologia de estudos. Então, eu separei aqui alguns pontos para que nós possamos falar um pouco sobre isso, sobre as diversas técnicas que eu utilizo para os meus estudos pessoais, também para as diversas leituras que faço, enfim. Então, vamos lá, começando do material. Eu acho que todo estudante, principalmente no fundamental, né, quando a gente era criança, sonhava, né, com o material escolar no início do ano, né, tudo bonitinho, tudo organizadinho. Então todo mundo sonhava com lápis de cor e tudo mais, caderno novo, capa de caderno, bolsa, mochila, enfim. Então a gente tinha essa dinâmica. E eu, como estudante, como qualquer estudante, também tenho o meu material de estudos, né? O meu material escolar, vamos usar essa expressão, que é muito simples, como hoje a tecnologia ela está tão avançada que a gente já não usa certos objetos mais, né? Deixou de lado, né, o uso, mesmo por falta de necessidade, né, daquilo. Então, eu ainda tenho algumas coisas que são, digamos, tradicionais e outras que são mais modernas para o meu estudo. Então, vamos falar um pouco dos materiais. Eu coloquei aqui sobre a minha mesa um pouco dos meus materiais, né? O primeiro, vamos falar do mais tradicional, vamos começar pelo tradicional. O primeiro é o velho caderno, né? Então, eu tenho esse caderno desde o ano passado, né? Esse caderno, se você escutar algum ruído, não se preocupe, o pessoal está cortando a grama aqui em volta, então é sempre essa confusão, mas não tem problema. Então eu tenho esse caderno desde o ano passado, eu não uso ele praticamente, não usei, mas eu tenho esse caderno e eu levo ele sempre para a faculdade, porque eu não confio muito em tecnologias. Me explico em que sentido. Às vezes não sei se você já passou por isso, de estar com o celular e de repente acaba a bateria do celular e você fica sem saber o que faz, né? Eu também não confio muito eu uso o computador, o iPad, né, tudo mais aqui, o tablet, mas eu não confio tanto. Então eu prefiro ter o caderno sempre à mão para a necessidade. Então eu não abro mão de ter um caderno comigo, né, próximo. Então eu tenho esse caderno, eu fiz aqui uma introduçãozinha nele aqui na capa, escrevi anotações diversas e o meu nome, né, uma vez que ele não tem folha de identificação, mas eu nunca usei. Ele está só aqui, tem só uma página das matérias que eu escolhi para esse ano e está aqui. Mas levo todo dia para a faculdade, na verdade, né? Só por causa de necessidade. Ele segue o padrão italiano, então na Itália tem um padrão próprio de caderno, né? Esse aqui é o com pauta, né? Cada caderno na Itália tem uma estrutura para cada ano escolar, então tem toda uma explicação, não sei muito bem dizer, né? Sei que esses com espiral, eles são próprios do que seria o ensino médio, né? Então
Então cada um tem uma especificidade aqui na Itália. Então eu tenho esse caderno que eu uso sempre, é o meu caderno, né? Depois, o bom e velho lápis, né? Eu tenho um lápis que eu sempre carrego comigo também para fazer alguma anotação, um risco, caso necessário, principalmente em livros, né? Esse livro aqui, que é o texto base da minha tese, que é o texto base da minha tese, né? Esse livro, eu não passo coisa nele, eu escrevo nele com lápis. Então eu vou marcando com lápis algumas coisas, ou que é o segundo material que eu uso também quando o livro é meu, ou um texto, um PDF impresso, algum texto impresso, eu uso os bons e velhos marcadores de texto, né? Então eu tenho estes aqui, que na verdade o padre que morava aqui nesse quarto antes deixou, né? Aqui, então eu uso esses também, porque eu vou dizer daqui a pouco a respeito da questão do marca-texto também. Então tem uns marca-textos de cores diversas. Depois também, falando em cores diversas, eu gosto muito dessas canetinhas da famosa Stabilo, né? Não sei se é Stabilo ou Stabilo, né? Eu falo Stabilo, não sei se a pronúncia correta é essa. Alguém me corrija aí. Então, ou seja, as canetinhas de tinta, né? Como é que chama isso aqui? Não é esferográfica, é hidrográfica, né? Caneta hidrográfica, né? Da Stabilo. Cores diversas, né? Sempre. Então, também para usar. E claro, a boa e velha Bic ou Compacto, né? Eu gosto muito dessa caneta Compacto. A Bic, eu não sei porque a cor da Bic não me agrada muito, nem a ponta da Bic. Então, eu gosto muito dessa caneta que eu trouxe do Brasil, na verdade. Nessas canetas aqui eu tenho acho que 4 ou 5 delas, né? Tem outra ali que eu trouxe do Brasil, né? Então justamente porque eu gosto, eu não sabia se aqui vendia dessas canetas, trouxe lá do nosso país. Enfim, então esse é um kit, digamos, mais convencional. Depois, aquele que é moderno, né? Tá aqui na minha frente, né? Eu uso esse iPad, eu comprei ele usado de um rapaz que trouxe dos Estados Unidos, é um tablet grande, né? Esse é o de 12 polegadas, é o de terceira geração, então é um tablet antigo já, né? É um lançamento antigo, mas me serve muito bem, né? E bem leve, não acho ele um trambolho, né? De estar levando, apesar de ser grande, né? Não é um tablet pequeno, como muitas vezes estamos acostumados. Então ele tem uma tela muito grande. Pra você ter uma noção em comparação com o meu computador, o computador são 13 polegadas, né? Então, ó, eles são praticamente iguais, né? Se você for olhar bem, praticamente a mesma coisa de tela ou seja, de tamanho, né? Então, praticamente o tamanho do meu computador. Então, eu tenho o tablet que vai com a caneta, né? Própria do iPad. Então, eu uso isso aqui é o meu caderno. Eu uso o aplicativo, depois eu vou falar talvez desse aplicativo, né? Eu uso o aplicativo GoodNotes, numa versão antiga também, que era a versão gratuita. Eu não comprei versão paga, né, nova, não sei, não vejo necessidade para mim, pelo menos. Então me serve muito bem a versão antiga, porque eu posso fazer cadernos quantos eu quiser, né? Eu posso escrever, né, muito bem, então não vejo necessidade de atualização do aplicativo, né? A única coisa que perco, se eu não me engano, é o grande leque que tem de canetas, né? De tipos de caneta e de pincéis e tudo mais, e da conexão com o computador, né? Porque ele tem uma conexão direta, né? Então isso aí eu perco, mas para mim não me faz falta, porque ele funciona para mim como o meu caderno, né? Então eu levo, na verdade eu levo para a faculdade praticamente isso aqui, mais algumas canetas dessas aqui. Então, às vezes, é o que eu levo normalmente para a faculdade, né? Então, ou seja, é mais ou menos assim o material escolar. Depois tem o computador. O computador eu raramente levo para a faculdade. Ele fica aqui normalmente na minha escrivaninha aqui no meu quarto. Então, por quê? Eu uso ele apenas para digitar textos, quando eu preciso digitar textos e alguma coisa nesse sentido, porque eu não gosto de digitar no iPad, né? Essa tela, o vidro aqui da tela para digitar, né? Eu não acho confortável, eu prefiro digitar aqui no teclado
no computador, né? Esse computador eu já tinha, eu comprei ele quando eu estava também no Brasil, né? Tanto o iPad quanto o computador eu comprei no Brasil. O iPad eu comprei antes de vir para cá, para Roma, mas o notebook eu já tinha há um tempo já lá no Brasil também, né? Também é um modelo antigo, né? Do MacBook né? Antigo, enfim, mas me serve muito bem também, como tudo isso, né? Não são coisas que vão me, como é que fala, não é, né? Porque é lançado ontem que é melhor do que o que estava antes, né? E serve e muito bom, muito bem por sinal. Muito bem, eu falei dos meus materiais com uma introdução àquilo que nós vamos falar hoje, mas eu queria também falar agora um pouco com vocês sobre os métodos de estudo. Tudo isso não é somente porque eu acho bonito ou porque eu quero de algum modo, né, não sei, ter, né, não é só ter por ter. Né? Tudo isso eles têm um propósito, né, na minha cabeça, pelo menos na minha cabeça faz sentido. Então, o que acontece? Eu uso um método de estudo. Você tem que ter um método de estudos. Não basta só, como disse, ler o texto, escrever de qualquer jeito, né? Você tem que ter um pouco mais de metodologia naquilo que você está fazendo para atingir um objetivo um pouco melhor. Então, a minha metodologia de estudos, ela é baseada em praticamente 3 pontos, né? Eu fiz aqui um resumo para poder não me perder. E primeiro de tudo o método chamado Pomodoro. É o meu método de estudos. Eu tenho e hoje também, assim, falando de mim, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar muito tempo preso, atento a uma coisa. Então eu descobri o método Pomodoro na teologia e isso me ajudou muito, porque você divide as sessões, os estudos, o tempo de estudos em diversas sessões. Eu uso o tempo mínimo, que são de 25 minutos. Porém, tem um conselho de fazer em 50 minutos. É o método mais tradicional. Que no fundo, nada mais é que a organização que as escolas têm com tempos e horários de aula. São 45 minutos, se eu não me equivoco, né? Uma aula num colégio. Então o professor você tem uma aula 45 minutos e depois tem uma segunda de 45 minutos, do mesmo tema ou de um outro tema. Então, normalmente você tem diversos horários espaçados com um pequeno intervalo. Então, onde é que está a dinâmica? É esse espaçamento do horário em diversos intervalos. Então, esse aqui é, digamos, o pulo do gato. Então, é o pulo do gato, né? Como eu estava dizendo, né? Dos estudos. E eu uso essa dinâmica do método Pomodoro. Como é que funciona? Vamos na prática, né? Você vai pegar o seu tempo de estudos, digamos que você tem aí 1 hora de estudos. Aí eu só posso hoje estudar 1 hora. Essa 1 hora é composta de 60 minutos, já sabemos. Então você vai dividir o seu tempo em basicamente dois tempos de 25 minutos cada um, que vão fazer 50 minutos. Esses outros 10 minutos seriam um intervalo. Então você vai fazer 60 minutos de estudos, divididos em 2 partes de 25 e também 2 intervalos de 5 minutos. Se você tem um tempo muito maior, o dobro disso, por exemplo, né? Ou se você tem um pouco mais, dá para fazer 3 momentos de 25 minutos, você então vai fazer 2 tempos de 25 com um intervalo de 5 minutos e entre o segundo e o terceiro tempo você vai fazer um intervalo maior de 10 minutos. Então é esta a dinâmica do método Pomodoro. E aí se você tiver muito mais tempo, dá para fazer 4 tempos de 25 minutos. O que você vai fazer? Você vai fazer o primeiro 25, pausa 5, volta 25, pausa 10, volta 25 minutos, pausa 5, volta 25 minutos, encerrando o seu tempo. Então você faz 4 tempos de 25 minutos.
Espero que tenha sido bem claro para você possa compreender. Com 2 intervalos de 5 entre o segundo, primeiro e o segundo, o terceiro e o quarto. E entre o segundo e o terceiro você faz 10 minutos de intervalo. Esses 10 minutos de intervalo são mais longos porque é um tempo em que você vai poder fazer, por exemplo, um lanche. Então ele pensa mais ou menos em que você vai ter um tempo maior para fazer um lanche e retornar para o estudo. Então é mais ou menos essa a ideia do método Pomodoro. Né? Vamos ver ele aqui mais ou menos na prática. Né? Não sei, eu vou puxar a câmera um pouquinho mais perto da tela do meu computador para ficar mais fácil da gente entender. Muito bem. Quando eu vou fazer os meus estudos, eu normalmente abro uma página aqui no YouTube e procuro uma musiquinha como essa chamada Lo-Fi, né? Eu acho que aqui no Zoom fica mais fácil você ler, né? Chama Lo-Fi, né? Lo-Fi, né? Escreve Lo-Fi aqui, né? Então talvez você vai ter essa coisa. Então tem esses aqui que eu acho muito interessante, porque eles são uns desenhinhos, né? Como se fosse um frade, né? Que ele tá aqui, né? Se colocando para estudar. Eu vejo ele como o Tomás de Aquino, né? Não sei se é que está fazendo essa menção, né? Então esse é um lo-fi católico. Então ele tem um pouco essa visão de um padre estudando, né? Então eu gosto. Eles têm umas musiquinhas. Vou desligar aqui do fone de ouvido. Então eu primeiro, só antes de desligar, mostrar. Eu uso aqui o fone de ouvido e aí eu ponho o fone de ouvido para não atrapalhar o outro e para poder me isolar um pouco do clima, né? E eu me sinto às vezes igual esse frio aqui, né? Com fone de ouvido, né? Então eu fico mais ou menos desse modo aí. Então eu coloco o fone de ouvido e sigo o estudo. Então ele tem uma musiquinha. As musiquinhas elas são umas batidinhas bem ambiente, faz mais ou menos assim, ó. Deixa eu aumentar o volume para ver se dá para escutar. Não vou continuar porque senão pega os direitos autorais, né? Então, ou seja, tem mais ou menos umas musiquinhas mais ou menos nessa batida que você vai isolando um pouco o ambiente. Então, eu normalmente uso alguma dessas que estão aqui, por exemplo, né? Porque tem várias desse lado. Então, eu uso esta ou também uso essa que tem Santa Teresa, né? Santa Teresinha de Lisieux, né? Então, também ela é interessante que ela está aqui com o iPad, né? Com um tablet aqui escrevendo, né? Então, também essa. Ou então uma mais mundana, vamos assim dizer, né? Que é esse outro aqui também, que todos eles seguem essa dinâmica do método Pomodoro. Ou então, quando não é o método Pomodoro, eles ao menos têm a musiquinha para fazer, como é o caso dessa daqui. E aí eu começo a contar no meu iPad, coloco ali um timer, né? Para poder contar. Esse aqui já vem com timer, né? Crescer aqui para ficar mais fácil. Ele já vem com timer, esse daqui, né? Então ele coloca aqui uma música ambiente. Dá para escutar aí. Então ele coloca a música ambiente e já vai aqui contando o tempo. Eu coloco só para poder acompanhar, né? Esses vídeos que eu uso para poder contar o método Pomodoro, né? Como eu disse para você, aqui embaixo ele mostra assim, é o método Pomodoro, 25 minutos com intervalos de 5. Então, ou seja, está aqui embaixo já também mostrando essa mesma dinâmica. Então são sessões, né? De 25 e 25 minutos divididos, né? Então aqui são 2 horas, mais ou menos 2 horas de vídeo, né? Mostrando um pouco essa dinâmica. Esses vídeos, eles têm um nome específico chamados eu não sei pronunciar em inglês, viu? Me desculpem aí. Study with me, né? Então se você escreve isso aqui no YouTube, você vai cair num monte desses vídeos, né? Então vamos diminuir aqui, vamos escrever aqui para você entender, né? Study with me. Study with me. Então você tem vários, né? Vários YouTubers que fazem esses vídeos, né? Em cafés, em áreas livres, né? Na própria casa. Enfim, são diversos, né? Com paisagens. Tem umas muito bonitas, né? Essa daqui mesmo, né?
mostrei uma cidade, né? Ele está em cima de um prédio, né? Exatamente num apartamento. Então, ou seja, você pode escolher o que você quer. Essa aqui mesmo, a vista, né? Então você tem, esse aqui é maior, né? Você vê que ele começou com 50 minutos, né? Esse é um vídeo de 50 minutos. Então, ou seja, você tem uma outra dinâmica. Como eu disse, você pode fazer o tempo dividido em 10, em 25 ou 50 minutos, com intervalo de 10. Então, você contou uma hora, né, aqui. Né? Então, seja mais ou menos uma hora de estudo. Né? Então, esses vídeos são muito conhecidos também na internet. Muito bem. Esse foi mais ou menos a minha metodologia, né, com o método Pomodoro, né, para que você possa entender um pouco essa dinâmica. Esta é a forma com que eu divido o meu horário de estudos. Então, antes de começar a estudar, eu penso, vou ter tantas horas ou tanto tempo de estudo. Então, eu poderei fazer meu horário, minha programação dentro dessa dinâmica. Então, se eu vou fazer 3 tempos de 25, um tempo de 25, 10 tempos de não sei quantos tempos de 25 minutos. Então, eu vou intercalando a minha dinâmica dos estudos partindo do tempo que eu tenho, dividindo dentro dessa dinâmica do método Pomodoro. Uma outra forma que eu uso, bem, isso digamos, sobre o tempo. Agora, como é que eu faço os meus estudos, né, realmente, né? Então, vamos lá. Normalmente eu faço meus estudos, vamos para a tela do tablet agora para poder entender a dinâmica das outras partes, né? Bem, aqui no tablet, por causa da faculdade, nós temos basicamente um aplicativo que é obrigatório, vamos assim dizer, para o estudo na faculdade, que é esse aplicativo da Microsoft chamado Teams. Né? Esse aplicativo Teams estão todos aqui os meus cursos que eu faço, né? Então são 7 cursos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cursos. Então são 7 cursos que eu faço. Aqui tem um 6º curso que na verdade ele é um seminário, esse último aqui. Ele é o seminário. Porém tem um curso, acho que não está aqui. Ah, esse aqui. Então, esse curso aqui, ele é um curso que eu estou como ouvinte, né? Então, não é obrigatório para mim, vamos assim dizer, né, participar das aulas deste curso aqui. Porém, estamos aí. Então, vamos abrir um desses cursos. Esse aqui, então, vamos abrir esse primeiro aqui. Então, quando você clica, ele dá aqui, então, essa chamada geral. Aqui, você tem as postagens com os avisos que os professores colocam. E aqui nesse ponto chamado arquivos, você tem todo o material do curso. Então os professores colocam toda a parte de bibliografia, né, de recomendação. Então eles vão mandando os materiais que a gente tem que estudar, o que ler, né, para cá os PDFs, né, PDFs, vídeos, textos em Word, enfim, diversos formatos tem aqui, né, por exemplo, esse aqui de neurociência, né. O professor coloca ali, vai gravar nas aulas. Se você quiser voltar para assistir a aula também dele, está aqui, né? Então você tem aqui tem uns vídeos também que coloca, né, para que você possa aprofundar no conteúdo. Enfim, é basicamente esse aqui para a faculdade. Depois, o outro aplicativo que eu uso muito é esse chamado GoodNotes. O GoodNotes, ele é o meu caderno. Vou crescer um pouquinho mais aqui. Ele é o meu caderno, né? Como eu disse, eu tenho o caderno físico, mas eu não uso tanto o caderno... Não, pera que eu não estou conseguindo crescer. Ah, pronto. Eu não uso tanto o caderno físico, né? Você vê que ele eu não escrevi nada. Então, o GoodNotes é onde eu tenho todos os meus cadernos dos meus cursos, né? E alguns outros PDFs que eu deixo aqui também para poder acessar rapidamente, como, né, a minha agenda, né, de aulas, né, e o programa de aulas. Então, ou seja, eu tenho aqui. E depois eu vou fazendo, como ele é meu caderno, vou passar aqui mais para frente para a gente poder entender. É onde eu faço então as minhas anotações de aula e também as minhas revisões, os meus resumos. Então eu faço em diversas cores, né? Eu vou crescer um pouquinho para poder ver. E qualquer dia desse eu vou falar um pouco sobre o aplicativo, como funciona. Então eu faço em cores diversas, porque eu vou fazendo os títulos, subtítulos, né, dos pontos,
e depois em preto ou azul eu vou fazendo as anotações de aula. Eu escrevo sempre com esses tracinhos para mim saber que aqui essa frase ou essa parte onde eu escrevi, ela é um resumo daquilo que o professor está dizendo. Então, para você entender, né? Eu tomo nota daquilo que é importante. Quando é muito importante, eu faço uma dinâmica chamada Color Code, né? Onde eu faço um destaque, aqui nesse caso, né, aqui em verde, né, sobre aquilo que nós estamos debatendo ali em sala de aula, ou que é uma palavra, ou alguma coisa muito importante, eu uso também esse Color Code, né? E aqui, falando de Color Code ainda, eu uso cores diversas, como você vai estar observando aqui, para destacar aquilo que é título, aquilo que é subtítulo, aquilo que é, né, ponto, aquilo que é, ou seja, daquilo que é texto em si. Então essa é um pouco da minha maneira de tomar notas, né? Então você vê, por exemplo, aqui nesse ponto, né, eu tive aqui um subtítulo, né? Um ponto menor, né, que estava falando sobre porneia, né? Então, ou seja, e depois sobre o pecado da porneia, então depois você tem um texto, esse aqui foi um texto grande, mas era referente, tudo isso aqui que é uma conceituação de toda essa realidade, né? O professor falava, introduziu, né, no final da aula esse tema, depois foi falar do Malacói e do pecado de sodomita, né? Então, ou seja, nós estamos debatendo sobre isso aqui também em sala de aula, né? Então, para você entender aqui onde está as minhas anotações do meu caderno, né? E depois, já que eu falei, vou abrir esse outro aqui de volta. Deixa eu ver. O que é esse Color Code? Eu tenho umas cores que eu uso para poder desenvolver um pouco a minha dinâmica. Então, por exemplo, aqui tem a canetinha da Stabilo vermelha, né? Então, ou seja, essa caneta vermelha, quando eu escrevo, eu estou querendo dizer que eu estou falando de um título ou de um subtítulo ou de um ponto muito importante. Então, ou seja, elas vão sempre em destaque. Então, eu uso o vermelho, tem um rosel, né, também faz parte, ou um roxo, né? Então, normalmente eu uso melhor, ou o azul, né? Tá aqui o azul, para dizer que é um subtítulo ou que é uma parte do texto muito importante, a ponto de que eu não posso deixar aquilo ali de lado, né? Então eu tenho esse color code nesse sentido. E também nas marca-textos, como esse aqui mesmo, né? Eu uso normalmente esses três aqui, na verdade. Esses três são os que eu mais uso, né? É um roxo, um azul e esse da cozinha amarela tradicional, né? Eu uso eles para dizer que esse aqui é importante. Tudo que eu marquei com isso aqui é muito importante, né? É interessante de ler de novo, é uma coisa de destaque. Isso aqui, o azul, eu quero dizer que é uma coisa importantíssima, né? Ou seja, isso aqui que eu marquei de azul, ele é muito importante. Então eu tenho essa cor azul. E depois o roxo, quer dizer que eu estou falando de data, estou falando de um conceito que é assim imprescindível, que é basilar no texto que eu estou estudando e não posso perder. Então esse color code, né? O que é color code? É um código de cores, né? Uma tradução livre aí do inglês. Então eu uso essas canetinhas, são algumas canetinhas simples, né? Para poder falar, dar um destaque naquele material que eu estou lendo. Muito bem. Outra coisa que eu sempre faço, cadê isso aqui? Os chamados fichamentos, ou, não sei, talvez anotação rápida, talvez não é um fichamento isso aqui que eu fiz realmente, né? Alguém que faz, não é um método que eu falo, é um modo com que eu faço, né? O que eu faço? Esse livro que eu estava lendo, você já viu ele em vários vídeos que eu estava fazendo. O que acontece? Eu vou anotando uns pontos em fichas, né? Não sei se quem costuma fazer isso. Eu tenho essas fichas, na verdade essa aqui foi a última, já acabaram, né? Só que isso não me impede, né? Eu vou lá e rasgo uma folha de caderno na metade, né? Eu tenho umas folhas aqui sobrando, então eu vou lá e corto, né? Então, ou seja,
e vou fazendo anotações com referência àquilo que eu estava lendo, para que quando eu for fazer o resumo ou como é que chama, a avaliação, né, fazer o texto em si, eu já tenho os pontos principais já à mão. Então, ou seja, não sei se você costuma fazer isso. Se não costuma, é uma outra sugestão, porque ninguém é capaz de decorar tudo, né? Então, ou seja, quer dizer, ninguém é muita gente, talvez alguém aí consiga, né? Então, ou seja, eu tenho sempre à mão essas fichinhas. Então, eu vou sempre fazendo. O que é que eu faço? Quando eu começo a ler o livro, eu pego uma ou duas e coloco dentro do livro, digamos que estão vazias, né? Não estão limpas. Coloco dentro do livro e começo a ler. Então, eu não uso marcador de texto, né? Tem gente que põe um marca-texto, né? Eu uso essas orelhas dos livros, que já é uma espécie de marca-texto para marcar. O meu marca-texto é essa ficha, né? Então, eu vou lá e coloco onde eu estou lendo, onde eu parei de ler, no caso, para voltar a ler. E aí, enquanto eu estou lendo, eu vou interrompendo a leitura e fazendo as anotações que eu preciso, as observações que eu preciso, para depois eu montar meu texto. Interessante que eu fiz essas fichinhas e eu vou colocando também, não sei se aqui vai dar para você ver, eu vou colocando o número da página, né, aqui em cima. Então, 1, 2, está aqui do lado, né, do outro lado, né, 2, então, ou seja, para saber que eu comecei aqui, devo seguir aqui. Aí depois a 3 está aqui, 3 está aqui, 4 está aqui. Então eu vou seguindo para seguir a sequência, né? De forma que, quando eu peguei essas aqui, eu fiz aqui, foram 7, 8. Então foram 8 páginas, né? Então quando eu vou escrever o texto, eu comecei a escrever o texto deu certinho. É interessante, né? Parece que eu escrevi à mão. Quando eu fui colocar no computador, escrevi no computador o texto, já estava certo a quantidade de páginas e de tudo, né? Então foi basicamente isso. Eu fui acertando um pouco a linguagem, porque eu vou escrevendo sem muita coesão e coerência para organizar o texto, né? Então quando eu vou escrever é que eu faço toda essa organização do texto, de fato, para que fique um texto compreensível e lógico, né? No assunto e naquilo que está sendo escrito, né? Então, se eu vou prezo pela coerência e coesão do texto depois. Então, é mais ou menos esse outro método que eu uso também já para os livros, né? Então, falando de livro, é o método que eu uso para cá para escrever os livros, né? Para escrever as recensões, né? Eu esqueci o nome que dá isso em português, não é um reassunto, né? Esqueci o nome que dá, desculpe mesmo. Em português nós chamamos de avaliação, não me lembro. Enfim. E esse é um outro. E depois, uma outra coisa que eu faço sempre, tá aqui, né? Nesse texto, esse outro texto aqui, ele me dá muito bem. A professora passou para a gente debater em sala de aula um texto e eu chamo de anotações diversas. É o modo como que eu chamo isso. Então, o que eu faço? Eu coloco números, né, como se fosse uma sequência de temas. Então, ou seja, são temas que a gente vai estabelecendo juntos depois para que eu possa depois olhar o texto e entender, olha, esse texto disse isso aqui, são palavras, vamos usar a expressão, são palavras fortes do texto, são as palavras-chave deste texto. Então eu escrevo deste modo para saber, olha, esse texto está falando, por exemplo, de crise ambiental, direito das crianças, anciãos, mulheres, direito ao trabalho, saúde, política, família. Então eu sei que esse texto aqui está dizendo disso. É uma outra forma também que eu uso para fazer anotações diversas, que eu chamo, né? Eu chamo de anotação diversa. Isso eu uso muito quando eu estou em palestras, né? Quando eu estou escutando palestra, porque não tem tempo de você ficar escrevendo o tempo inteiro tudo que está sendo dito ou que está ali no PowerPoint. Então, na palestra, uma palestra normalmente é uma coisa rápida, também, 1 hora. O que eu faço? Eu vou anotando os pontos fortes da palestra. Então, o palestrante disse tal frase, eu anoto essa frase, né? Ou essa palavra, na verdade, né? Essa expressão que ele usou, para que depois eu possa me aprofundar também nessa dinâmica. E agora, por último, eu vou mostrar uma outra coisa aqui no meu iPad,
que é um outro método de anotação que talvez você também possa utilizar na sua dinâmica também, né? Além desta, anotações diversas, tem uma outra que se chama método Cornell, né? Lembrei agora o nome, método Cornell. O método Cornell consiste em, vou explicar primeiro, depois mostro na tela do iPad como é que faz. Então, consiste em você dividir a página, onde você faz uma coluna de um lado e do outro lado você faz em 3 partes, na verdade. Uma coluna de um lado, onde você vai escrever as palavras fortes. A coluna, digamos, do meio direito, que você vai vai escrever a anotação em si. E a coluna de baixo, onde você pode fazer uma coluna embaixo, onde você vai fazer um resumo daquilo que está sendo falado. Esta última parte eu não faço, né? Confesso, não faço essa última parte. Eu normalmente divido em 2 partes, os pontos fortes e depois o texto em si. Eu vou mostrar aqui no iPad mais ou menos como é que seria, né? Eu não vou escrever porque eu não fiz nenhum ainda, mas eu vou escrever eu vou mostrar na página mais ou menos como ficaria para você entender o que eu quero dizer. Bem, novamente aqui no iPad, vou tentar filmar aqui para você entender como que seria essa dinâmica do famoso método Cornell. Então, você tem a página, aqui eu estou no aplicativo GoodNotes, você tem a página que você vai escrever, pode ser uma pautada, nesse caso aqui, ou em branco, né, do jeito que você achar mais interessante. Então, você vai dividir a página em 2 partes, não no meio, né? Na verdade, no método original, você dividiria em 3. Vou fazer como que seria aqui, né? Vou fazer aqui bonitinho para ficar uma linhazinha reta. Então, você pegaria uma coluna aqui no canto, faria uma linha. Depois você viria aqui, separaria uma parte aqui embaixo e faria uma outra linha. Então, você teria 3 partes aqui na sua página. Essa parte do meio, você vai colocar as anotações diversas. Então, ou seja, você vai colocar aqui a sua anotação de fato. Você vai escrever toda essa parte aqui com a anotação. Essa parte aqui do lado, você vai colocar as palavras fortes. Então, digamos que nesta linha aqui, você tem a palavra amor. Então, você vai escrever aqui amor. Então, aqui embaixo você tem destino, exemplo, destino. Você vai escrever aqui destino. Aqui você tem vida. Então, você vai escrever aqui vida. Então, ou seja, todo esse texto aqui, ele está falando de amor, de destino, de vida. Então, ou seja, você fez aqui uma espécie de resumo, vamos dizer, de pontos fortes, na verdade. Então, esse texto corrido grande todinho aqui, que está escrito nessa parte, tem essas palavras que são as palavras-chave. E aqui embaixo, depois, quando você vai estudar isso aqui, o que você vai fazer aqui embaixo? Você vai fazer um resumo desta parte que está aqui. Então, ou seja, de tudo isso aqui, você vai fazer aqui agora com as suas palavras, nessa parte aqui de baixo, você vai fazer um resumo deste texto, né? Que você fez, dessa anotação, desse texto que você estudou. Bem, este aqui, basicamente, é o famoso método Cornell, né? Eu não uso o método Cornell deste modo, né? Por quê? Eu não uso essa parte aqui. Esta parte aqui eu não faço. Então, como é que eu faço? Eu divido o meu texto, a página, corrido. Então, se aqui tem outra palavra, ela vai seguir aqui. Então, quando eu uso isso aqui, que é muito raro também de fazer, portanto que eu nem tenho um aqui feito, eu uso deste modo, né? Eu escrevo tudo e vou colocando as palavras aqui do lado, dizendo qual que é a palavra-chave do texto principal. Bem,
Este aqui foi do modo com que eu aprendi o método Cornell. Não sei se tem outro método, né? Se é diferente ou se tem alguma coisa que eu estou esquecendo de dizer aqui do método Cornell, mas é basicamente isso aqui, né? Você escrever o texto, tomar a anotação, escrevendo aqui do lado o que você tem quais são as palavras fortes deste texto, né? E aqui embaixo você teria uma outra divisão onde você vai fazer um resumo de todo esse texto. Bem, é uma forma de você tomar nota também das aulas, de palestras, de resumos de livro, né? Daquilo que você achar interessante. Como disse, eu não uso essa parte aqui de baixo, né? Eu faço um texto corrido aqui desse lado e ponho umas palavras fortes aqui desse outro lado. Então é basicamente o modo com que eu faço, né? Muito bem, queridos estudantes, queridos irmãos, esse vídeo espero que eu possa ter ajudado você, estudante, você universitário, né, também a aprofundar um pouquinho mais em métodos, né, para os seus estudos pessoais, né, enfim, né, na sua faculdade, na sua escola. Lembrando que esses métodos todos você pode usar, tudo aquilo que eu disse, você pode usar tanto na escola, né, no ensino fundamental, ensino médio, não sei, quanto na faculdade, né? Então, são dinâmicas próprias de faculdade também que você pode, ou melhor, que são dinâmicas e métodos próprios que você pode utilizar. Só faltou, talvez, eu falar sobre, eu vou pegar aqui para você entender o que eu quero dizer, que são os famosos post-its, né? Que eu uso também, né? Enfim, eu tenho aqui estes que são coloridos, está até acabando, né? São os coloridos, e tenho este que é de uma cor só, né? Onde eu faço o seguinte, como ele vem com a colinha aqui em cima, né? A cola, eu faço alguma anotação, né? Um lembrete ou alguma anotação que eu preciso decorar, lembrar, e grudo, né? Tem gente que cola em parede, né? Quem estuda na área de exatas, principalmente, que tem que decorar fórmulas, né? É muito interessante você fazer esse daqui, que você põe a fórmula aqui e gruda. Então, quando você vai fazer o cálculo, você já tem a fórmula ali na sua frente, né? Então, você não precisa ir procurar onde está a fórmula ou de todo jeito, né? Então, se você já faz uma parede, né? Um lugar onde você põe, não sei, esse post-it, gruda o post-it, e você pode ir fazendo, né? E esses aqui eu uso para marcar livros. Eu coloco aqui uma palavra em específico, né? E grudo também no livro. Assim, olha, isso aqui, nessa página do livro está dizendo isto. Então é onde eu procuro depois também. Também você vê que como eles são coloridos, eles também têm eles são coloridos, eles também têm o color code que você pode usar de algum modo também para poder marcar, né? Enfim, mas eu não uso muito color code com eles, eu só ponho um nome, né? Eu só escrevo neles. Então, porque eu só tinha esses aqui, né? Coloridinhos assim. Então eu peguei lá o que tinha. Então, ou seja, é esse aqui. Então, são mais ou menos isso também, que são esses métodos que eu uso. Não é que isso aqui é 100% seguro, é 100% eficaz, né? É um método, são métodos que a gente tem à mão disponível. Talvez você tenha outro método que você quiser partilhar também aí, coloca no comentário, né, qual método você usa, ou pelo meu Instagram você pode mandar também, talvez, ou aí nos comentários, manda também um link e dizendo, olha padre, tem esse método aqui também que é interessante, talvez se eu fazer um teste, né? Quem sabe, né? Também a gente pode ir se adaptando dentro das necessidades, né? E é isso, então espero poder ter ajudado vocês. Faltou um pouco falar sobre resumo, sobre preparação de prova, mas isso fica para um próximo vídeo, né? Tá bom, Deus abençoe cada um de vocês, espero ter ajudado, e bons estudos, Deus abençoe cada um de vocês. E lembrando, desculpe, antes de finalizar, lembrando, sempre faça a sua oração antes de começar a estudar. Tem uma oração de São Tomás de Aquino muito bonita, que eu uso sempre, né? Então faça a sua oração antes de começar a estudar, invocando o Espírito Santo, o dom da ciência, da sabedoria, né? Para que você possa fazer bem os seus estudos. E conclua também com a sua oração em agradecimento a Deus Todo-Poderoso, né? E é isso. Deus abençoe cada um de vocês. Salve Maria.